Hoje tá pago. Com Bruno Rafael. 4h30, é hora de cuidado com a saúde, é hora de receber informações, qualidade de vida, bem-estar. Hoje, o nosso tema com o professor Bruno Rafael Rodrigues aponta dados preocupantes. Primeiro, o nosso boa tarde, professor. Boa tarde, Thaís, Alex, Buenas. todos os nossos ouvintes. Mais uma terça-feira para a gente conversar sobre temas importantes e que estão aí nas redes sociais, na boca dos nossos ouvintes, por isso a gente decidiu trazer hoje aqui. Sempre focados um alerta, professor. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que no ano passado, 2023, pelo menos 51 brasileiros receberam benefícios por incapacidade e foram afastados do trabalho por causa de hérnia de disco. Professor, esse é o nosso tema, mas, claro, o senhor sempre traz o lado bom. A atividade física, que às vezes pode auxiliar ainda mais a pessoa a ter qualidade de vida. É possível, com a atividade física, conseguir melhorar a sua vida depois de ser afastado do trabalho pelo diagnóstico de hérnia de disco, professor? Bom, Thaís, como você trouxe esse dado, né? A hérnia de disco e dores na coluna, lombar principalmente, são a principal causa de absenteísmo, né, de afastamento do trabalho. Mas uma coisa que eu gostaria de abrir essa coluna dizendo para todos os nossos ouvintes, ou parentes de ouvintes, ou amigos de ouvintes que já têm um diagnóstico de hérnia de disco. Diagnóstico não é destino, principalmente quando a gente fala de hérnia de disco. O que você quer que a gente entenda com isso, Bruno? Quero que você entenda que a hérnia de disco, apesar de você ou de uma pessoa que você conheça tenha um diagnóstico como esse, é totalmente possível. Primeiro, você reverter esse quadro. Exatamente, a hérnia ela pode retroceder. E na maioria dos casos, como que você acabou de citar, Thaís, a atividade física regular, ela retorna, ou seja, aquele sequestro, né, aquela saída do disco ali, daquele conteúdo do disco intervertebral que é ali, que caracteriza a hérnia de disco, ela retorna para dentro do disco intervertebral. E as condições como dores, né, travamentos da coluna, perda de funcionalidade, tudo isso retorna, principalmente com o auxílio da atividade física. Então, gostaria de começar realmente a nossa coluna com essa frase: diagnóstico não é destino. Principalmente com a hérnia de disco, a atividade física pode melhorar e muito a pessoa que já teve esse diagnóstico. Thaís. Professor, como que a gente pode falar em casos, por exemplo, de uma hérnia de disco ser grave? Qual que é o primeiro passo? A pessoa faz um tratamento antes de iniciar a atividade física, ou com a atividade física esse processo vai ser diminuído? Bom, é importante entender que a gente tem alguns casos graves de hérnia de disco e que nesses casos mais graves nós temos a conduta cirúrgica, mas não é a maioria, muito pelo contrário. Os casos cirúrgicos para correção da hérnia de disco hoje são apenas de 3%, ou seja, 97% dos casos não são cirúrgicos, tá bom? E aí nós temos 2 passos a seguir. Primeiro, consultar-se com um fisioterapeuta, de preferência um fisioterapeuta especialista em dor e em coluna, tá bom? Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque nós temos alguns fisioterapeutas que são especialistas em tratamento da coluna, mas acabam não sendo especialistas em dor, e alguns que são especialistas em dor, mas não em coluna, mas é importante que você encontre um que integre essas duas especializações. A partir disso, o fisioterapeuta, que é um dos profissionais de primeiro contato, assim como o profissional de educação física, vai direcionar para reabilitação funcional, né? Então a gente precisa entender que, apesar dos 2 profissionais tratarem essas condições, tanto o fisioterapeuta quanto o profissional de educação física, o fisioterapeuta é o profissional de primeira linha, de primeiro contato para a reabilitação funcional em casos de pessoas, por exemplo, que têm hoje muita dificuldade em caminhar, muita dificuldade em sentar e levantar, muita dificuldade em subir degraus. Esse é o primeiro profissional a se procurar. Depois dessa reabilitação funcional, aí
os fisioterapeutas passam para nós, profissionais de educação física, continuarmos com esse tratamento que nós chamamos de retreinamento, né, o retorno às atividades funcionais e às atividades esportivas, e reduzindo a probabilidade de novos quadros de dor ou até mesmo de afastamento, seja das atividades laborais, seja das atividades físicas. Então é muito importante, em primeiro passo, muitas pessoas sentem dor na coluna e vão diretamente ao médico. Isso pode acontecer? Pode sim, mas é muito interessante que vá ao fisioterapeuta ou até mesmo ao profissional de educação física, dependendo da condição, para que sejam feitos testes funcionais para que a gente possa dizer ou não, esse realmente é um caso mais grave ou esse é um caso que a gente consegue fazer um tratamento mais conservador. É importante dizer também, Alex e Thaís, que em muitos casos a imagem, a ressonância magnética, ela assusta muitos pacientes, porque lá vai ser visto uma hérnia de disco, um abaulamento, um osteofito, que é muito popularmente conhecido como bico de papagaio, uma artrose na coluna. E as pessoas, nossa, mas tudo isso não é muito ruim? Depende do contexto, mas na maioria dos casos, por exemplo, pessoas mais velhas, a partir dos 50 anos, elas vão ter artrose, elas vão ter desgaste do disco intervertebral. É importante entender que isso é uso, né? Você está realmente vivendo a sua vida e está utilizando o seu corpo. Isso vai acontecer. Então, na maioria das vezes, muitas pessoas se assustam, principalmente com o diagnóstico que vem lá na conclusão da ressonância magnética, e acabam achando que isso é muito grave, mas muita calma. Mesmo com o diagnóstico em mãos, converse com o médico, converse com o fisioterapeuta e com o profissional de educação física. Na grande maioria, 97% dos casos de hérnia de disco e dor na coluna lombar são tratáveis com o que nós chamamos de tratamento conservador, ou seja, exercício físico e educação em dor, que é isso que eu estou explicando agora. Nem tudo que está na sua ressonância magnética, no seu exame de imagem, é o grande causador das dores na sua coluna. Professor, e é justamente aí que nós vamos buscar. Estamos falando de pessoas que já têm um diagnóstico, que podem mudar esse cenário, mas a prevenção, cada vez mais crianças também tendo problemas, lesões na coluna, enfim, isso tudo é pelo modo que a gente está vivendo agora, pela experiência dessas crianças, ficam mais à frente da televisão, jogando videogame, enfim, com o uso das telas, e também o sedentarismo. A gente pode falar que a falta da atividade física pode ser um causador desses problemas, professor? Excelente, Thaís. Olha, a sua pergunta vai esclarecer muitas coisas. Primeiro ponto, não existe um fator causal direto para dor na coluna ou para hérnia de disco. Existem fatores associativos. Eu vou repetir porque é importante que as pessoas entendam isso. Não existe uma causa direta, um fator causal direto para a hérnia de disco. São fatores associativos. Esses fatores que você acabou de nos passar, como sedentarismo, excesso de telas, posições inapropriadas, né? Tudo isso são fatores associativos para que crianças e adolescentes comecem a sofrer com dores nas costas e até desenvolver uma hérnia de disco. Mas nós temos outros fatores também, como, por exemplo, o fumo. Né? O fumo é uma das características de pessoas que vão sofrer com dores nas costas e hérnia de disco, e alguns outros fatores. Então, nós não temos, mais uma vez, um fator causal. Nós temos fatores associativos. E o sedentarismo, hoje, é um dos principais fatores, seja para a criança, para o adolescente, para o adulto jovem, para o adulto mais velho, para o idoso. Então, totalmente contra o sedentarismo. Qualquer atividade física vai ajudar. Alongamento, caminhada, musculação, o próprio crossfit, atividades coletivas, todas essas atividades já são muito pilates, que é muito utilizado hoje. Todas essas atividades são fundamentais para, primeiro, prevenir e principalmente tratar as dores na coluna, principalmente causadas por hérnia de disco, Thaís. Alguém que está sentindo uma dor, aquela dor chata que a gente costuma falar, professor, e quer tirar dúvidas com o senhor, fazer esse primeiro contato, pode encontrá-lo como? Mande aí as suas redes sociais para a gente manter esse primeiro contato do nosso ouvinte com o senhor, já que se identificou bastante com o tema de hoje, professor.
Bom, Thaís, todos os nossos ouvintes que querem tratar da coluna ou até prevenir esses problemas, podem nos encontrar no @Instituto Bruno Rodrigues, que é o primeiro centro de treinamento voltado para performance física e para prevenção de lesões aqui no estado do Amazonas, tá bom? A gente desenvolve esse trabalho. Ou pode falar diretamente comigo no @BrunoRMRodrigues, que é o meu Instagram profissional, /pessoal, mais alguma coisa, e a gente sempre vai trazendo algumas informações e pode ajudar vocês aí tirando essas dúvidas em primeiro contato ou até vindo ao nosso centro de treinamento, Thaís. Conheça o Instituto Bruno RM Rodrigues, o Instituto do Professor Bruno Rodrigues. Hoje está pago, professor.